Então vocês achavam que os debates para as eleições legislativas tinham terminado porque as eleições legislativas já aconteceram. Desenganem-se, meus amigos. André Ventura esteve ontem na RTP3, numa parte do programa da RTP3 chamado Grande Entrevista. Foi entrevistado e também teve o debate do costume, aliás, como já é conhecido de todos vós. André Ventura teve também um debate com este jornalista no sul do país, no Alentejo, se não me falha a memória, em que houve uma entrevista em pé, estavam os dois em pé e André Ventura confrontou o jornalista como já tinha acontecido. E, portanto, vamos ver esta parte do debate em que André Ventura participa e em que explica ao jornalista que não é adequado um jornalista estar a dar opiniões em frente a um líder partidário que está a entrevistar. Não é esse o papel do jornalista. Se está numa entrevista, tem que se abster das suas opiniões e, aliás, enquanto jornalista, não é só numa entrevista, é numa reportagem, no que quer que seja. O jornalista não tem formação para salvar o mundo, para se enraivecer com o mundo. A formação dele é para transmitir a verdade e questionar sobre a verdade. Não é dizer, eu acho que o Chega não é uma grande coisa, alguma coisa do género, como este senhor acabou de dizer. Vamos ouvir este debate e fazer uns breves comentários. Voltando um pouco atrás à estratégia de credibilização de que eu estava a falar, e pergunto-lhe que o André Ventura tem feito referência nas suas intervenções, com aquelas palavras que eu há pouco referi, mas não é um pouco contraditória com uma declaração que ontem fez de que não vai moderar a sua bancada. Vale a pena dizer isto porque, na verdade, ao longo do último ano, várias vezes os deputados do Chega foram acusados de bullying sobre deputados de outras bancadas, com insultos, com atitudes misóginas, e até houve em um momento algum desrespeito pelo próprio edifício da Assembleia quando colocaram aquelas tarjas nas janelas. E, portanto, pergunto se não há aqui uma certa esquizofrenia política, no sentido em que, por um lado, vamos ser o partido da responsabilidade, por outro, não vamos moderar a bancada cujas atitudes em alguns momentos deixaram a desejar. Vamos por partes. O deixaram a desejar é uma avaliação sua. É uma avaliação minha, sim. Exato. Sua. Sim. Quando eu vi um deputado do Chega fazer uma referência a uma deputada cega do Partido Socialista que só fazia, é uma avaliação, só utilizava, ou quando colocam tarjas no Parlamento, então pronto, mas vamos são a situações. Deixa-me só dizer isto, é uma avaliação sua que não é dos portugueses. Senão não tinham forçado. Eu sou português, bom, mas senão não tinham forçado a votação do Chega, não é? Se não tinham forçado a votação do Chega. Se achassem que foi desvalorizada. Se achasse, não é desvalorizada. Desculpe lá, Vítor. Desvalorizada é a conversa do regime. Mas o André Ventura valoriza este tipo de atitudes. Os portugueses, quando foram. Já lá vamos. Os portugueses, quando foram votar, souberam como é que fizemos a oposição. Ninguém foi ao engano. Sim, 1.400.000. Não é 1.400.000. Passámos 18 para 23%. Sim. Foi o partido que mais número de votos ganhou. Portanto, é a sua opinião. Tenho direito à minha opinião. Tenho direito a dar. Se a deve dar aqui ou não, eu também vou reservá-la para hoje, porque já tivemos as nossas conversas sobre isso. Acho que não devia dar num programa como este, aliás, quando me está a entrevistar. Mas que a própria ERC já fez a propósito de uma outra entrevista consigo, fez uma deliberação sobre esse tema e na altura colocaram exatamente a mesma questão que eu tinha dado a minha opinião, e a ERC foi clara a dizer que os jornalistas têm a liberdade de opinião. Eu vou dizer-lhe uma coisa que não vai ficar bem. Os jornalistas têm direito de opinião como qualquer pessoa neste país. Um país livre permite que qualquer pessoa, independentemente daquilo que seja a sua atividade, tenha uma opinião. Pode ter uma opinião, obviamente, pode expressá-la, é uma pessoa livre. Agora, o senhor jornalista tem que compreender que na categoria de jornalista, na prática da sua função, ninguém quer saber das suas opiniões. O que é facto é que os jornalistas deveriam, isso sim, e para jornalismo sério, deveriam transmitir a verdade, deveriam mostrar a verdade ao país, trazer informação imparcial ao país. E o que estes senhores fazem com muita frequência, principalmente nas entrevistas com o André Ventura, que outros líderes partidários não vejo a serem apertados desta forma. Dou um exemplo muito prático. Pedro Nuno Santos, que agora já não está na liderança do Partido Socialista, foi um homem que tem um histórico político que não é propriamente histórico, é cadastro. Pedro Nuno Santos foi parte de um governo que caiu por 14 demissões. Não foi um parágrafo que fez cair o governo. Foi a falta de vergonha do António Costa, a falta de vergonha na cara do António Costa que fez cair esse governo. Porque António Costa, deixem-me ver se eu percebi, no caso deste governo, só para dar este contexto e depois passo ao resto da entrevista. Portanto, António Costa não considerou que 14 demissões do seu executivo fragilizassem a sua posição enquanto primeiro-ministro, mas um parágrafo faz com que ele se demita. É este o raciocínio do ex-líder do Partido Socialista, atual líder do Conselho Europeu.
É isto que o ex-líder do Partido Socialista quer dizer. E Pedro Nuno Santos fez parte deste governo. Pedro Nuno Santos não foi questionado nem confrontado sobre as décadas de corrupção dentro do Partido Socialista. Ninguém o confrontou sobre o assunto. Pedro Nuno Santos pôde falar livremente, ninguém apertava com ele. Para aí há 2 anos que não vejo o Pedro Nuno Santos a ser apertado em condições, nomeadamente naquela entrevista que a Nelma Serpa Pinto fez num congresso do Partido Socialista. Aí sim ele foi um bocadinho apertado, mas foi a última vez. Isso já foi há 2 anos. E ninguém apertou com o Pedro Nuno Santos. E porquê? Mas André Ventura é questionado frequentemente se não tem vergonha sobre as suas escolhas. E, portanto, o senhor jornalista diz, a ERC deu-me razão. A ERC é a mesma entidade que permite que o senhor jornalista, financiado com dinheiros públicos, porque o senhor jornalista na RTP é um funcionário público, dê as suas opiniões ao país na televisão do Estado. Ninguém quer saber das suas opiniões. Está a fazer uma entrevista, é jornalista, ninguém quer saber do que o senhor pensa. Lamento imenso. Quer fazer comentário político? Vá para comentador. Na categoria de jornalista, as suas opiniões políticas são irrelevantes. E, portanto, sendo que está na televisão do Estado, o mínimo que deve é respeito pelos contribuintes. Todos. Os contribuintes todos. Porque nós todos financiamos o seu salário, financiamos os estúdios onde está sentado a fazer a entrevista e financiamos o tempo de antena que este senhor tem nas televisões portuguesas. É tão simples como isso. E, portanto, eu já vou às outras notas. Vamos ouvir mais um bocadinho da entrevista. Eu estou nascido para a ERC. Eu interessa-me o povo português. Sim. Não é a ERC que me preocupa. Eu acho que o Vítor não deve dar... As instituições têm que ser respeitadas. Eu acho que tem, mas o povo português tem que ser mais respeitado ainda. E o Vítor não o respeita quando dá a sua opinião num programa de televisão. Respeito. E isso tem que ser mais respeitado ainda. Ou seja, o Vítor se me está a entrevistar e diz assim que as minhas atitudes deixaram um pouco a desejar. Eu não disse disse. Chega a deixar... Bom, imagina que eu agora dirá a volta e disse, olha, Vítor, as suas atitudes como jornalista deixam muito a desejar, porque mostram falta de parcialidade, falta de capacidade de diálogo democrático e falta de aceitação da representatividade. Não gostava de ouvir. Mas eu deixo isso para o povo português gerir e analisar. Agora para os seus apoiantes no Twitter, não é? Não é no Twitter, nem no TikTok. É verdade. A RTP é o canal de todos nós. Portanto, sim, o Vítor, quando está aqui e dá a sua opinião sobre como é que eu geri ou como é que o partido geriu, não está a fazer um bom serviço à democracia. Não, eu estou na minha perspectiva. Mas eu tenho direito a solicitar a sua. E agora vou-lhe dizer, o povo português, aliás, deu a resposta no dia 18, que é, o Chega fez uma boa oposição. Por isso é que passou a líder da oposição. O Vítor diz, não respeitaram as instituições, puseram tarjas no Parlamento. Pusemos quando os políticos quiseram aumentar a si próprios os seus salários, quando os outros portugueses, a generalidade dos portugueses, vive com maus salários e más pensões. Pusemos. Voltava a pôr hoje, aqui, se tivesse que dar a indicação agora, voltava a fazer. E o Vítor dirá, é uma má atitude. É a sua opinião. Eu acho que chamámos a atenção do país para uma situação que era importante, que era o governo estava a tentar esconder que os políticos iam ter o seu salário aumentado, enquanto outras pessoas continuavam com cortes, por causa da Troika. Se me perguntar, nunca ninguém tinha feito isto. Não, mas o Chega não veio para ser igual aos outros. O Chega veio para cortar com esse sistema de privilégios. Fazer aqui só mais uns comentários e depois já avançamos. Esta conversa que o jornalista espeta logo a seguir de eu dar play na segunda parte da entrevista é para os seguidores do Twitter. Já está a fazer ataques gratuitos neste momento, já nem sequer está só a dar opiniões, coisa que já não deveria estar a fazer, no meu entender, porque é jornalista, tem que transmitir a verdade, ninguém quer saber a sua visão sobre a verdade, até porque a maior parte dos comentadores também têm cartões partidários, toda a gente os conhece, mas ao contrário de outros mídia tradicionais, nem sequer são capazes de dizer de onde vêm para fazer esses comentários. É ataques constantes, sempre aos do costume, é uma representatividade inacreditável da esquerda portuguesa nas televisões, quando na verdade essa representatividade não se reflete no Parlamento português. Eu posso-vos garantir que a esquerda vai continuar, sem dúvida nenhuma, sobre-representada nas televisões portuguesas, apesar da sua fraca representatividade na Assembleia Nacional. É tão simples como isso. Vão continuar sem chamar com tanta frequência, pelo menos, o segundo maior partido às televisões portuguesas. Neste momento, quem é que temos? O Sr. Deputado Pedro Frazão é chamado com alguma frequência para o Canal Now. A Rita aparece no Canal Now com alguma frequência e temos agora a deputada Cristina Rodrigues num programa da SIC Notícias partilhado com o Miguel Morgado e com o Carlos Guimarães Pinto. E é o que nós temos.
E, portanto, além destas 3 pessoas, depois vocês chegam à CNN, temos Mafalda dos Anjos, temos outros comentadores, como é, por exemplo, no caso da SIC Notícias, temos Ricardo Costa, que é familiar do ex-primeiro-ministro e já comentava quando o próprio era primeiro-ministro e recebia dinheiros públicos, nomeadamente dos 55 milhões que são deste governo, mas os mídias tradicionais sempre que receberam dinheiros públicos para continuarem em funcionamento. E temos outros exemplos dramáticos. Temos uma senhora do Partido Comunista, assim com o cabelo esticado, cujo nome não me recordo, também sempre foi comunista, nunca escondeu isso. Painéis inteiros de pessoas de esquerda ou de centro que já não têm representação adequada na Assembleia da República e continuam a comentar. Portanto, eu compreendo que o comentário político seja mais barato de reproduzir nas televisões do que propriamente grandes peças jornalísticas. E eu ouvi isto a ser dito por uma pessoa particularmente dentro desta área. Portanto, é mais barato juntar um painel ou uma mesa redonda com 4 comentadores do que produzir uma peça jornalística em vídeo, informativa e que mostre de forma imparcial a verdade. Eu compreendo a questão dos custos. Agora, não me digam é que há contraditório nas televisões portuguesas. Que ninguém me diga isso, por amor de Deus. Nem na televisão do Estado, em que o jornalista representante nesta entrevista da televisão do Estado acabou de dizer que André Ventura só fala para os seus seguidores do Twitter e acabou de dar a opinião sobre aquilo que foi a anterior legislatura do Partido Chega. Mas alguém lhe perguntou alguma coisa? Mas porquê é que o jornalista está a fazer comentário político em frente a um líder partidário? Ninguém compreende. Vamos ouvir o resto. E por isso eu não me arrependo nada do que fiz, Vítor. Nem daquelas palavras que foram considerados insultos. Mas vamos por partes. Eu não me arrependo nada de termos posto tarde, de dizer que era uma vergonha aumentar salários de políticos, enquanto outros não eram aumentados. Voltaria a fazê-lo hoje. Sei que há um processo de correr sobre isso, cá estarei, como sempre estive, para responder no momento certo e no dia certo. Tenho muita confiança na justiça portuguesa. Muita. E, portanto, aguardo para que a sua decisão seja tomada. Depois, é verdade que houve, entre bancadas, porque o Vítor conhece o ambiente político e parlamentar, é verdade que houve entre bancadas momentos de maior exaltação. Houve. Eu gostei de todos. Não, e disse aos deputados, disse aos jornalistas, disse a todos. Mas não pense, nem o país pensa, senão não tinha votado desta maneira, que foi um movimento unilateral do Chega para os outros. Vítor, eu fui deputado único. Porco, fascista, maricas, coisas desse género. Eu ouvi não só no plenário como fora dele. Coisas deste género e de outras, de não ter filhos, de coisas parecidas. Olha, esta semana, quando cheguei ao Parlamento, quando eu estava a discursar, havia deputados a dizer, deputados do LIVRE, mas esses são amigos de jornalistas e, portanto, não é tão notícia. Não estou a dizer de si, estou a dizer de jornalistas. E olha, quando eu estava a falar, havia pessoas a dizer assim, então agora não se vai sentir mal do coração? Então agora não se vai sentir mal outra vez do esófago? Isto foi-me dito a mim enquanto estava a discursar com dezenas de testemunhas à volta. Se fosse o Chega a fazer isto a outros, era cultura de agressividade, cultura de toxicidade, como é a esquerda, ou a pseudo-direita liberal, contra o Chega, está tudo bem. Bom, meus caros, este foi o excerto que eu decidi trazer da entrevista. Vou deixar o link na descrição para poderem consultar a entrevista na íntegra. Eu acho que, quer dizer, é óbvio e é conhecido por todos vós episódios, e até por pessoas mais velhas do que eu que me assistem, são conhecidos episódios de frases emblemáticas e profundas e muito delicadas e dignas, como é "manso é a sua tia". Estão lembrados desta frase, não estão? Não havia Chega nessa altura. Estão lembrados de um gesto que foi feito na Assembleia da República? Não sei se estão lembrados disso, podem não estar. Investiguem no YouTube. Acho que há aí um canal chamado Pérolas da Política Portuguesa, ou Pérolas Portuguesas, ou Pérolas de Portugal, alguma coisa do género, em que eu vi esses episódios. Coisas inacreditáveis. Compreendem? Coisas que estão nas atas e que toda a gente pode consultar, mas que agora, de repente, o debate na Assembleia da República, supostamente, aos olhos dos partidos do centro e de outros que já lá estavam, sempre foi um espaço de muita elevação no debate político. Não brinquem com a cara das pessoas. Isso é brincar com a cara das pessoas. Principalmente com a cara das pessoas da minha geração, porque não assistiram a esses episódios. Mas esses episódios sempre aconteceram. Desde "manso é a sua tia" até gestos de cornos na Assembleia da República. Quer dizer, foi prática comum e continua a ser. O debate na Assembleia da República nunca foi propriamente uma coisa muito elevada. Mas enfim, se acham que o Chega é que trouxe isso para a Assembleia da República, enfim.
No caso da deputada cega do Partido Socialista, é importante que se diga porque isto só foi ouvido uma parte da história e não está, obviamente, não está correto o que eu vou dizer a seguir, não está correto nem de um lado nem do outro, mas o insulto que foi feito por parte do deputado Filipe Melo, segundo me lembro foi o deputado Filipe Melo, número 1, foi para a Isabel Moreira, não foi para a deputada cega, e número 2, foi em resposta à Isabel Moreira. Isto porquê? Porque a Isabel Moreira, como figura ridícula que é, insultou o filho de Filipe Melo, do seu deputado Filipe Melo, a quem deixo um abraço e cumprimentos. O deputado do Filipe Melo que tem alguma condição que eu não me lembro do nome, nem sequer sei qual é que é, e por acaso também não vem. Mas o filho do deputado Filipe Melo tem uma condição qualquer. E essa condição foi ridicularizada por parte da Isabel Moreira, que é das figuras mais repugnantes da Assembleia da República, que ninguém tenha dúvidas disso. E portanto, não está correto o que foi dito pelo deputado Filipe Melo. Não está. Condenei na altura, volto a condenar, mas esse insulto foi em resposta à Isabel Moreira e não foi à deputada cega. Isso é importante que se diga. Agora, o comentário a seguir, se foi mais feliz ou mais infeliz, bom, que é factual que o Partido Socialista utiliza pessoas com determinadas características para falar de determinados temas, é factual. Se eu acho que foi delicado dizê-lo da forma como foi dito, acho que não foi, acho que não deveria ter sido dito e acho que foi desagradável. Mas acho que é importante termos os pontos todos da história. Mais questões. A questão de se moderar a bancada, não sei, o Partido Socialista vai moderar a sua, o LIVRE vai moderar a sua. André Ventura às vezes faz intervenções e ouve-se o Rui Tavares muito contente, altas gargalhadas, parece que está na tasca. E portanto, não sei, o critério é para todos, é que os apartes são regimentais, não sei se sabem disso, mas enfim, isso por acaso também não vai. Houve atitudes condenáveis, não só na Assembleia da República como fora dela, do ponto de vista de investigação criminal, que acontece com alguns ex-membros do Chega. Condenei e voltaria a condenar. Se voltar a saber de algum que volta a estar na ordem do dia, cá estarei para condenar outra vez. Nunca me esquivei a fazer essas condenações. Eu, quando estou numa posição de estar aqui a fazer vídeos para vocês, de comentário político, para quem me quiser ouvir, obviamente, eu não vos peço dinheiros públicos para me ouvirem. Na verdade, está aqui quem quer voluntariamente e tudo o que aqui está foi financiado pelo esforço do meu trabalho. Mas o que é importante que se diga é: eu estou aqui a fazer este comentário político e, portanto, acho que é importante que se faça comentário mesmo quando é contra o nosso partido. Já o fiz, voltarei a fazer. Há posições com as quais não concordo com o Chega, que estão expostas em live streams, em vídeos, desde posição em conflitos na Ucrânia e desde posições até de política externa, de posições de determinadas privatizações e nacionalizações, posições do ponto de vista da subida de salários, etc. Eu tenho várias discordâncias, mas é o partido onde eu estou, onde eu faço militância e acho que é importante fazer os comentários mesmo quando eles são negativos, e eu faço-os mesmo sem contraditório, porque eu não tenho um estúdio onde possa juntar 4 amigos e fazer comentário político, mas estou aqui e sempre estive a fazer esses comentários. Agora, ignorar casos de outros partidos deliberadamente e dar-lhes outros nomes que não autarcas do PS ou autarcas do PSD para se esquivarem ao escrutínio, isso não admito, e cá estarei sempre para apontar, obviamente. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Peço desculpa, o vídeo ficou enorme, peço imensa desculpa, não tinha essa intenção, mas enfim, já está, é o que é, e espero que gostem deste vídeo. Era isto que eu tinha para partilhar, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.